Olá, boa tarde. Terça-feira, 12 de fevereiro. A morte de Ricardo Boixá repercute no mundo. O corpo do jornalista está sendo velado no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Sua saúde em pauta. A importância de cuidar do coração desde cedo e evitar as doenças cardiovasculares. O infarto é a causa de mais de 15 milhões de mortes por ano. 13º e vale alimentação atrasados. Funcionários da empresa de transporte Nossa Senhora das Graças entram em estado de greve. Barragem do Capanã, em Cachoeira do Sul. Uma reunião aconteceu em Porto Alegre e a gente atualiza a situação da estrutura do local. E aqui no estúdio conosco, o diretor da UFSM de Cachoeira do Sul fala do início das aulas no novo campus no mês que vem. É a partir de agora, no NT Sul. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, o governo gaúcho entregou 108 novos veículos para a Emater RS, entidade que faz o trabalho de extensão rural no Rio Grande do Sul. Foram entregues também 120 computadores para a entidade. A nova frota e os computadores foram adquiridos por meio de um convênio com o governo federal firmado em 2016, no valor de R$ 4.800.000, sem a necessidade de contrapartida do Estado. Os automóveis são do tipo Fiat Mobi Like Flex 1.0, ano 2018, modelo 2019. Os veículos serão usados para atender os 333 mil estabelecimentos rurais que se sustentam através da agricultura familiar, o que significa 91,2% das propriedades gaúchas, segundo o último censo agropecuário do IBGE. Ao todo, são mais de 70 municípios diretamente beneficiados. O governador afirmou que cuidar da agricultura familiar é cuidar da economia do Estado. Um instrumento importante para o trabalho, 108 novos veículos, são instrumento de trabalho. Eles não fazem o trabalho sozinhos, evidentemente, mas dão suporte ao trabalho qualificado, desenvolvido pela Emater, e que é fundamental para a economia gaúcha, na medida em que é suporte técnico dado às famílias, especialmente dos pequenos agricultores, orientações de novas técnicas, novas tecnologias, tudo aquilo que puder significar melhor produtividade no campo, especialmente nas pequenas propriedades, e esse ganho de produtividade é mais renda para o trabalhador, é crescimento econômico para o estado do Rio Grande do Sul, é arrecadação também, no final das contas, para o próprio governo fazer frente à crise que nós temos no nosso estado. Então a gente nunca pode perder de vista que todo o esforço de enfrentamento da crise do Rio Grande do Sul passa por uma agenda de reestruturação do estado e por uma agenda de desenvolvimento econômico. E o Estado tem um papel de indução a esse desenvolvimento, entre outros fatores, dando suporte técnico para o nosso agronegócio, que é a sustentação da nossa balança comercial, é a sustentação da nossa economia. Eduardo Leite, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Covatti Filho, também oficializaram o repasse de 120 computadores portáteis Ultrabooks já recebidos pela Emater. Cachoeira do Sul não foi contemplada na entrega de segunda-feira. A lista com as cidades que receberam os equipamentos está disponível em novotempo.com/NTSul. E o governador Eduardo Leite visitou ontem as sedes da Associação dos Agentes Monitores e Auxiliares Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul e da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. O propósito das visitas foi dar abertura a uma relação institucional entre o Executivo e as categorias. O governador ouviu as demandas de cada categoria, mostrando-se solidário às reivindicações dos servidores públicos. Aos agentes penitenciários, declarou que a segurança pública é uma das prioridades da gestão. Leite classificou como bastante satisfatória a reunião com representante dos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar. A melhor possível, legitimamente a associação apresenta as suas demandas, os pontos específicos que quer tratar, busca carreiras mais atraentes para os servidores. E tudo isso está na legitimidade das suas aspirações e na justificativa do trabalho da associação. O Estado, de outra parte, tem que discutir pontos específicos também. Além de querer ter carreiras motivadoras, tem que ter as carreiras que caibam na capacidade financeira do Estado. Bom, é um ponto que a gente vai ter que exaustivamente debater,
para construir uma estrutura para as carreiras, nesse caso com os nossos subtenentes, sargentos, tenentes da Brigada Militar, que sejam carreiras que sejam atraentes e que ao mesmo tempo se sustentem economicamente para o Estado. Ambas as categorias entregaram ao governador um documento que elenca as principais demandas. As reivindicações passam por questões salariais, contratação de recursos humanos, promoções na carreira e melhores condições de trabalho. Leite afirma que essa agenda de reuniões seguirá adiante com o propósito de dar abertura a uma relação institucional entre o Executivo e as categorias. O que traduz o nosso sentimento de buscar os sindicatos é a convicção de que o governo do Estado tem que ser não apenas o que o governador pensa, mas o que a sociedade deseja, e dentro da sociedade os nossos servidores. Estamos construindo pontes, relacionamento. Nessa agenda do diálogo nós esperamos encontrar boas sugestões, boas ideias, ouvir as críticas que mereçamos escutar para nos tornarmos um governo melhor e, consequentemente, poder tomar as melhores decisões para que o Rio Grande do Sul seja aquilo não apenas que o governador quer, mas que a sociedade deseja, incluindo os nossos servidores. Somente em 2018, 1.113 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados no Brasil. Os números são da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Segundo o Ministério da Economia, 87% são homens, muitos deles com baixa ou mesmo nenhuma escolaridade. 57% são nascidos no Nordeste e 21% no Sudeste. A maioria oriundos da Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Ceará e Piauí. Os dados mostram também o perfil racial. 72% deles se autodeclaram pardos, 14% negros e 12% brancos. Desde 1995, quando o governo federal admitiu que existe trabalho escravo no Brasil e deu início a ações de combate a essa realidade, mais de 53 mil pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão em todo o território nacional. O perfil divulgado aponta que, em sua maioria, essas pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade e acabam se submetendo a péssimas condições em troca de renda. Se lida com uma situação que é de desigualdade social, de precarização das relações de trabalho, das relações sociais. Todas essas questões, elas terminam impulsionando uma lógica que é de submissão a trabalhos brutais e a trabalhos degradantes para ferir algum ganho. De acordo com este procurador, em alguns casos, nem mesmo a formalização do contrato é garantia para o trabalhador. A anotação ou não da carteira de trabalho não está relacionada diretamente ou de forma decisiva com a ocorrência da escravidão contemporânea. E sim, a anotação ela depende mais da natureza da atividade, de forma que pode ocorrer a submissão de trabalhadores a essas condições, tanto em atividades que normalmente não ocorre a formalização do vínculo, como em atividades que ocorrem. 12:11 pelo horário de Brasília. O corpo do jornalista Ricardo Boixá está sendo velado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. O velório deve durar até às 14h. Às 16 horas, o corpo será cremado em cerimônia privada para familiares. Uma perda lastimável. O jornalista Ricardo Boixá morreu na queda de um helicóptero no início da tarde da segunda-feira. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto da aeronave também morreu carbonizado. Boixá era apresentador do Jornal da Band e da rádio Band News FM e tinha uma coluna na revista Isto É. Rapadura é doce, mas não é mole. O jornalista trabalhou nos jornais O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. O motorista do caminhão atingido no acidente foi resgatado pelo serviço da concessionária que administra a via. Ele teve ferimentos leves. Boixá, dono de um humor ácido, usava essa característica para noticiar fatos e criticar situações. O tom era frequente nos comentários de rádio e na televisão. Baixo juros.
Está mantendo em 6,5 porque nada contra um juro de 6,5. O Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial onde afirmou que o país perdeu um dos principais profissionais da imprensa brasileira. Terça-feira será chuvosa durante dia e noite em Cachoeira do Sul. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%, mínima de 17, máxima de 24 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 15, máxima de 26 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva durante tarde e noite podem acontecer. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O ingresso de ar e a chuva vão aliviar um pouco o calor do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Segundo a Metsul Meteorologia, durante o dia ainda podem haver temporais isolados em grande parte dos municípios da metade norte, onde a frente fria deve proporcionar a melhora do tempo. O sol aparece com nuvens na maioria dos municípios do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. Meio-dia e 14 pelo horário de Brasília e agora é hora de cuidar da sua saúde. O médico Alexandre Pedroso alerta para a importância de cuidar do coração desde cedo e evitar as doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o infarto agudo do miocárdio, conhecido popularmente como ataque cardíaco, é a causa de mais de 15 milhões de mortes no mundo por ano. Olá, hoje nós vamos falar sobre infarto, também conhecido como ataque cardíaco. Para entender o infarto do coração, antes a gente precisa saber que o nosso sangue tem a importante função de levar para todos os órgãos oxigênio, açúcar, gorduras e sais minerais. O transporte dessas substâncias é fundamental para que o nosso corpo tenha energia para desenvolver as funções necessárias para nos manter vivos. No caso do infarto, o sangue não está conseguindo levar esses nutrientes para todo o músculo do coração. E como isso acontece? Apesar de o coração estar sempre cheio de sangue na parte de dentro, ele só recebe energia do sangue no momento que o coração contrai e, ao mesmo tempo que manda sangue para todo o corpo, também manda sangue para as artérias coronárias, que são essas artérias que abraçam o coração. Se não existe nenhum entupimento das artérias coronárias, todo o coração recebe energia para seguir fazendo contração. Mas se existe alguma parte das artérias coronárias que está trancada, com certeza o músculo do coração está morrendo por não receber energia através do sangue. E nesse momento a pessoa vai ter vários sintomas graves para precisar procurar ajuda médica na mesma hora. Esses sintomas são dor no peito, que parece queimação ou aperto, que não passa após alguns minutos e é de grande intensidade. Essa dor pode caminhar para o braço esquerdo, para os dois braços ao mesmo tempo, para o queixo, para o estômago e até para o meio das costas. Além da dor, também pode aparecer suor frio, falta de ar e até desmaio. Quando qualquer um desses sintomas aparecer, procure ajuda médica imediatamente, para poder reverter esse infarto e para que menos músculo cardíaco seja danificado ou venha a morrer. O infarto pode ser uma situação extrema, de vida ou morte. Mas antes disso é importante lembrar as várias formas de evitá-lo, que são elas: ter bons hábitos alimentares, praticar atividades físicas leves, evitar obesidade, evitar fumo ativo ou passivo, ter um bom controle da pressão arterial, controlar os níveis de açúcar no sangue, mais conhecido como diabetes, e controlar os níveis de gordura no sangue. As melhores formas para você conseguir deixar todos esses fatores bem controlados são fazendo exames de rotina com seu médico do posto de saúde ou médico particular, praticando atividades físicas com a orientação de um profissional de educação física e se alimentando conforme as orientações de um nutricionista. A sua saúde não é só responsabilidade do médico, mas sim de vários profissionais de saúde
e também é responsabilidade sua, não se esqueça. Se você tem mais de 35 anos, não deixe de fazer exames de rotina. Os seus filhos e todas as pessoas que te amam vão agradecer muito por você cuidar da sua vida desde jovem. Até a próxima! Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, a USP, detectaram a presença de 2 novos tipos de rotavírus humano em circulação no Brasil. Uma das novas variedades chegou ao país em 2015 e foi responsável por 80% dos casos de diarreia viral em 2017. O Davi tem 1 ano e 8 meses e já teve várias vezes diarreias. Em casos assim, a criança desidrata rápido. É um quadro que assusta. Muito. A gente fica sem saber o que fazer, né? Porque assim, é complicado a diarreia. Às vezes a gente fica com medo de se complicar, de piorar. Entre as diferentes causas de diarreias, o rotavírus é uma das mais graves. As crianças menores de 5 anos são as mais atingidas. Nessa faixa etária, quase 600 mil mortes são atribuídas ao rotavírus em todo o mundo. Mas agora existe uma nova preocupação. O rotavírus tem passado por uma mutação genética e não se sabe ainda quais podem ser os impactos disso para a saúde. É uma emergência zoonótica, a gente tem visto como as doenças zoonóticas emergentes, como dengue, febre amarela, né, tem assolado o país nesses últimos tempos. Então, assim, é um alerta para a gente ficar atento e observando como ela vai se comportar. Só em 2017, a nova variedade do vírus foi responsável por 80% dos casos de diarreia por rotavírus analisados pela pesquisa. A boa notícia é que a atual vacina continua sendo eficaz na prevenção. Mesmo assim, é preciso ficar atento. Por enquanto não há problema nenhum. A vacina funciona muito bem, está todo mundo seguro. Aconteceu na noite de ontem uma assembleia em que o Sindicato dos Motoristas de Cachoeira do Sul definiu, juntamente com funcionários da TNSG, entrar em estado de greve. Eles aguardam um posicionamento da empresa quanto ao atraso do Vale Alimentação e da segunda parcela do 13º salário, que ainda não foi paga. Os trabalhadores estão muito preocupados hoje com a segurança deles, dos passageiros e também das pessoas que andam na rua. As tragédias têm acontecido, os crimes têm acontecido por falta de segurança. E os trabalhadores temem que uma hora dessas podem atropelar passageiros, podem derrubar um passageiro e temem pela segurança deles e das pessoas que convivem do transporte coletivo. Nós estamos por demais preocupados com essa situação e também com os atrasos que a empresa vem tendo com o pagamento da segunda parcela do 13º, com o pagamento das férias, com o pagamento da cesta básica, que já está na terceiro mês. Então tem alguns atrasos que os trabalhadores não estão conseguindo absorver e não estão conseguindo pagar suas contas, tendo que até tirar empréstimo, pagar juros para saldar suas dívidas, enquanto eles têm dinheiro da empresa que eles prestam um serviço, eles têm dinheiro para receber. Então, os trabalhadores em assembleia ontem, no dia 11 de fevereiro, optaram por entrar em estado de greve. Estamos em estado de greve. E, entendendo a situação que as empresas estão vivendo hoje, e Cachoeira não é diferente, nós vamos fazer uma reunião na próxima segunda-feira, no dia 18, para que dá esse prazo, porque a empresa consiga saldar esses atrasos com nós trabalhadores até o dia 18. Estamos propondo para a empresa uma reunião sábado, onde a empresa possa nos apresentar um cronograma que nos dê segurança para trabalhar e que nos informe que vai colocar em dia esses atrasos que estão acontecendo. Propomos então uma reunião para sábado com a empresa e estamos então programados, já aprovado pelos trabalhadores, uma assembleia para segunda-feira, para que, se até lá não acontecer, os trabalhadores poderão optar por entrar em greve mesmo.
Em contato por telefone com Valdir Souza, diretor operacional da empresa de transporte Nossa Senhora das Graças, foi confirmado o atraso de 3 meses no Vale Alimentação dos motoristas. Valdir também confirma o atraso da segunda parcela do 13º salário dos funcionários e horas extras. De acordo com o diretor, isso não é um problema de gestão da empresa. O fato ocorre não apenas com a TNSG, mas em outras empresas no estado que estão com a mesma dificuldade financeira devido ao alto custo com insumos, principalmente com o óleo diesel. Ainda segundo Valdir, o pagamento dos salários dos funcionários está em dia e que entre os dias 20 e 22 de fevereiro, os valores referentes aos 3 meses do Vale Alimentação, a segunda parcela do 13º e ainda as horas extras não pagas serão quitadas. Quanto à manutenção da frota, Valdir afirma que o trabalho está em dia, porém a média de idade dos carros da empresa, 5 anos e meio, facilita para que aconteça esse tipo de problema, agravado pelo péssimo estado das ruas de Cachoeira do Sul, diz o diretor da TNSG. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta falamos da barragem do Capané aqui em Cachoeira do Sul. Uma reunião aconteceu em Porto Alegre e a gente atualiza a situação da estrutura do local. E aqui no estúdio conosco, o diretor da UFSM de Cachoeira do Sul fala do início das aulas no novo campus em março. Nós já voltamos. Após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, acendeu novamente a atenção quanto à estrutura da barragem do Capané, em Cachoeira do Sul. Uma reunião aconteceu em Porto Alegre entre IRGA e Defesa Civil. E a gente atualiza a situação da barragem com o repórter João Paulo Ferreira. Boa tarde, João. Boa tarde, Darcy. Boa tarde aos nossos telespectadores. A situação é a seguinte: lá atrás, em 2015, as informações dão conta de que houve um princípio de algum tipo de problema na barragem. Em 2018, o IRGA passou a tratar a coisa de forma mais séria. Mas ontem, o coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson Júnior, esteve com o presidente do IRGA em Porto Alegre para tratar da questão da barragem do Capané. A gente conversa com o Júnior. A resposta que todo mundo quer ouvir, Júnior, é de que não existe nenhum tipo de risco à barragem. O que foi tratado lá e se já deu para ter um panorama de como é que está aqui a barragem do Capané? Bom, diante de toda essa situação que hoje o nosso país vive, né, que o país está muito assustado, principalmente pelos seguidos rompimentos de barragens em Minas Gerais, e há de se dizer que a barragem de Cachoeira do Sul é uma barragem diferente, é uma barragem de água para abastecimento e irrigação de lavouras, mas toda a barragem ela tem um certo grau de risco, né? E esse monitoramento é realizado pelos técnicos responsáveis das empresas ou das entidades que gerem essas barragens, no caso da barragem do Capané, o IRGA. Eu fui recebido ontem pelo presidente do IRGA, numa missão, digamos assim, a qual o prefeito Sérgio Gnatti me enviou como um emissário de Cachoeira do Sul para buscar atualizações, conversar e trazer essas informações para a comunidade cachoeirense, né, para tentar manter a calma no município. Não é hora de pânico, a barragem ela tem alguns problemas no seu maciço, né, mas esses problemas foram avaliados por técnicos, existem os pierzômetros instalados que indicam os problemas, a umidade da barragem, e ela está sendo mantida num nível muito abaixo da sua capacidade total para se manter essa barragem em segurança. Então, aquilo que é possível neste momento, conversei com o presidente do IRGA, a barragem está segura, são as informações de técnico do IRGA. Agora, necessita sim de obras de manutenção, né, como todas as infraestruturas, e o IRGA está providenciando para que aconteça o mais breve possível todas essas obras de melhoria e recuperação do maciço da barragem do Capané. O IRGA tem feito as vistorias necessárias com técnicos até para que se faça um trabalho preventivo aí, pensando num risco que possa acontecer no futuro? Sim, a gente acompanhou na própria barragem, ali com os responsáveis aqui em Cachoeira do Sul e também com o presidente. É feito análise e relatórios diários, né, é monitorado a densidade de chuva que nós temos na região para manter o nível do reservatório baixo no nível extremamente seguro. Essa é a informação de técnicos e também do presidente do IRGA. Então, a informação que a gente tem, a atualização é que
que a barragem está segura, né, e está se encaminhando às obras necessárias, como o vertedor e outras obras de melhoria, para que ela volte a trabalhar a pleno, com toda a sua capacidade, né, e aí podendo abastecer até mais produtores. Mas a informação que nós temos do IRGA, a informação oficial, é que o nível da barragem está abaixo do nível total para manter a segurança dela. Foi questionado também ontem, durante a reunião, um plano de emergência, um plano de contingência, como nós fizemos no município de Cachoeira do Sul. Nós temos plano de contingência para eventos climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, para incêndio florestal, o que não quer dizer que nós vamos ter, mas nós temos que trabalhar para se preparar para ocorrendo, né, nós já termos ali os passos, as ações, quem vai fazer, quando vai fazer, para que se tenha o menor impacto possível. Isso nós solicitamos ao IRGA. Quando conversei isso com o presidente, ele também mostrou um ofício do Ministério Público também fazendo seu papel de fiscalizador, cobrando esse plano de contingência, documento este que o IRGA ainda não possui, e na reunião com o presidente foi sugerido, foi tratado, ele vai vir a Cachoeira do Sul para propor uma ação conjunta entre órgãos do município, do estado e até mesmo órgãos federais para elaborar esse plano de contingência, já com as informações que nós temos no município, né? Porque já há um mapeamento das áreas inundáveis, da população que possa ser atingido quando essa água chegar ao Rio Jacuí, mas nós não temos essas informações do Rio Jacuí até o Capané. Então técnicos do IRGA, técnicos de outros órgãos podem auxiliar a montar esse plano de emergência para deixar a população aí prevenida para o caso de um possível, né, acidente, de algum rompimento, mas não é isso que se trabalha no momento. Então tá certo, a gente agradece ao Júnior, coordenador da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul, e segue acompanhando essa questão, Darcy. Até bem como falou o coordenador, para deixar a população tranquila de que o risco é mínimo de haver qualquer tipo de problema ali na barragem do Capané. A palavra de ordem, segundo o coordenador da Defesa Civil e também o presidente do IRGA, é prevenir. E vou dizer, é melhor prevenir do que remediar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul irá publicar nos próximos dias o decreto de desapropriação de área na confluência da Avenida Brasil com as ruas Júlio de Castilhos e Bento Gonçalves, as chamadas 5 esquinas. A ação, segundo o prefeito Sérgio Gnatti, visa evitar que o proprietário Eni Scarparo faça qualquer alteração no local. A medida ampliará o espaço público, visando futura intervenção para melhorar o fluxo de veículos e pedestres. O projeto da obra será desenvolvido atendendo orientações do Plano de Mobilidade Urbana, em fase final de elaboração, que preconiza a realização de estudos de engenharia de trânsito para análise dos conflitos em interseções com fluxo descontínuo. Recebemos no estúdio o diretor da UFSM Campus Cachoeira do Sul, que fala das expectativas do início das aulas já no novo campus no dia 11 de março e da notícia de que podem haver cortes nos repasses do governo federal para a universidade. Nós recebemos no estúdio o diretor do campus da UFSM de Cachoeira do Sul, professor Rogério Brites. Professor, obrigado por atender a nossa solicitação. Uma boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Nós que agradecemos essa oportunidade para falar sobre o campus da UFSM em Cachoeira do Sul. Então tá certo. Tá com frio na barriga, professor? Porque afinal de contas aí, se a gente tirar o carnaval, menos de 20 dias para a inauguração do novo campus. Dia 11 de março a gente começa as aulas lá. Que legal. Estamos bastante animados. Dá aquele gelinho na barriga, mas estamos bastante animados com essa mudança que vai ser muito positiva para o campus e para Cachoeira do Sul. Uma estrutura diferente, né? Com certeza, a estrutura própria, instalações novas, né? Os prédios que nós estávamos utilizando, né? Um dos prédios que nós acabamos de desocupar, o do Colégio serviram, né? O prédio serviu durante todo esse tempo, desde 2014, mas nós estávamos ansiosos para ocupar aquelas instalações. O custo dos contratos de locação é pesado, né, para a instituição. Nós, além do que a universidade desembolsa todo ano, dá aproximadamente R$500 mil, a Prefeitura de Cachoeira do Sul também é nossa parceira desde o início desse processo. Ela ainda paga o aluguel da casa de estudante, o aluguel do restaurante universitário. É um peso também para o município. Professor, como é que andam as obras do novo campus? A gente sabe que a expectativa é que
o projeto todo esteja pronto no final do ano, mas hoje, como é que está a questão da obra? Hoje nós temos 12 prédios. Dentro desses 12 prédios, 3 prédios estão concluídos. São esses que nós vamos passar a ocupar a partir do dia 11 de março. O recurso para esses prédios, aí, exceto um deles, já está disponível. Foi liberado ano passado, em torno de 10 milhões de reais, que é suficiente para concluir essas obras. Uma das obras que está em andamento lá recebe recursos do orçamento da instituição. Mas as obras estão andando muito bem. De acordo com o cronograma previsto, a gente deve ter liberação de um prédio de salas de aula em abril, outro prédio em maio, 2 prédios de laboratórios até antes de agosto, a gente deve ter liberado. Lá por setembro, mais 2 prédios, casa de estudante também previsto para setembro. Se isto se confirmar, em agosto deste ano, nós devemos iniciar o segundo semestre com todas as atividades de ensino lá. Ficariam algumas atividades de pesquisa na UERGS. Com relação à infraestrutura do local, as ruas, asfaltamento, qual que é a previsão de chegar no final? As ruas dentro do campus, para aquelas 2 quadras que contêm os prédios principais, já estão prontas. Falta apenas a ligação da rua com a rodovia. Essa parte a universidade vai fazer. Uma ligação agora é um acesso provisório. Já desde o ano passado a universidade vem negociando com o DAIR um projeto de um acesso definitivo, mas como era um ano eleitoral, isso não avançou. Existia impedimento jurídico para que esse acordo de cooperação avançasse. Nesse ano vai avançar. Como nós precisamos, de qualquer forma, ocupar a partir do dia 11 de março, nós vamos entrar lá com acesso provisório. Com relação a recursos, o ano passado a gente, principalmente no começo do ano, várias oportunidades de governo federal deixar uma dúvida se viriam ou não esses recursos. Como é que está essa questão na UFSM? Existem garantias para que da parte do governo federal esses recursos venham para que essas obras terminem? No ano passado, como comentei, o campus de Cachoeira do Sul recebeu 10 milhões. Desde que está andando a implantação do campus de Cachoeira, a universidade colocou 22 milhões e meio do seu orçamento nas obras de Cachoeira do Sul. Então nós tivemos redução de ritmo em alguns períodos, mas nunca tivemos obra parada lá no campus aqui no campus de Cachoeira do Sul. Do governo federal nós tivemos em torno de 14 milhões e meio, então fecha 37 milhões de reais. A universidade está colocando recursos próprios nas obras, então nós não deveremos ter problema. Essas obras que estão em andamento estão garantidas. Nós precisamos ainda nesse ano liberação de recursos para a reforma de um pavilhão que fica ao lado da casa administrativa. Essa está sendo reformada com recursos da UFSM, em torno de R$1 milhão. Precisamos também nesse ano liberação de recursos para a construção de um laboratório, um prédio de laboratórios, que foi viabilizado através de uma parceria com empresas, doação de empresas aqui de Cachoeira do Sul, Agropertences, Escrio, Cromatec, Horbach, fizeram doação de um laboratório de pós-colheita, um laboratório para secagem, armazenamento de grãos, e a contrapartida da universidade é em torno de R$1 milhão para base, construção de salas de aula, banheiros. Esse é um investimento importante. Tem a conclusão das ruas também que é necessária. A universidade calcula em torno de R$20 milhões para fechar essa primeira fase do campus de Cachoeira do Sul. Não quer dizer que nós não vamos ocupar, né? Nós vamos ocupar, como eu disse. Esses recursos estão garantidos para esses prédios que estão em construção, mas nós precisamos ir atrás de recursos para as outras obras. A expectativa é de vocês terminarem tudo, 100% até o final do ano? Essas obras que estão em andamento, sim. Esta é a expectativa. Hoje a universidade ela tem 190 alunos. Nessa primeira etapa, o que está pronto já para o dia 11 é suficiente para atender esse número de alunos? O número de vagas é 190 por semestre, né? O que nós temos lá é suficiente. As salas de aula foram projetadas para 40 alunos, são 40 alunos que entram em todos os cursos, exceto no curso de Arquitetura e Urbanismo, que recebe 30 alunos por semestre. Hoje a gente tem a sede da UFSM praticamente no centro de Cachoeira do Sul, ou seja, aqueles alunos que porventura não tenham carro ou algum tipo de transporte, ele pode vir a pé ou de ônibus, ou até de bicicleta, seja como for. Agora, praticamente uma viagem para chegar até lá, ou seja, vai depender também de uma condição de ter uma linha de ônibus disponível, tanto para levar quanto para trazer esses alunos aqui para o centro.
essa é uma questão que já está resolvida, professor? Sim. No ano passado, o Laboratório de Mobilidade, que é vinculado ao curso de Engenharia de Transporte e Logística, fez um levantamento do padrão de viagens que a comunidade do campus de Cachoeira do Sul vai realizar. Foi feita uma pesquisa com alunos, com técnicos administrativos e com docentes. A maioria da nossa comunidade ela está localizada no bairro Santo Antônio, no centro, ou aqui nessa região, muito próximo ao centro. Então ficou bastante tranquilo para fazer esse planejamento. A prefeitura acompanhou o processo, a empresa que é concessionária do serviço de transporte coletivo em Cachoeira do Sul também acompanhou e nos garantiram que não existe nenhum problema para viabilizar essa linha para o transporte lá para o campus no Passo da Areia. Já existe uma linha que passa lá, né? Já existe a São Lourenço, passa em frente ao campus. Todos os ônibus que passarem lá vão entrar dentro do campus. Teremos paradas de ônibus dentro do campus. Então, quanto à saída desses alunos, no horário de ônibus, para a saída também não vai ter nenhum problema? Não, a empresa já nos garantiu, né, o diretor operacional da empresa já nos garantiu que nós podemos ficar tranquilos. A empresa tem condições de atender a demanda do campus. Nós colocamos que os nossos alunos estão acostumados aqui no centro a fazer as refeições antes e após das aulas, né? Então, os horários vão ser ajustados de maneira a compatibilizar essas necessidades. Professor Rogério, a semana passada nós tivemos informações de que é possível, né, não é garantido, mas é possível que os repasses do governo federal para a manutenção, né, da UFSM, eles sofram uma diminuição. Isso realmente chegou até vocês e o que pode impactar se realmente esses recursos não vierem? Para custeio, né, que são aquelas despesas de energia, contratos de vigilância, telefone, esse valor é mais ou menos o mesmo do ano anterior, em torno de 120 milhões de reais. Para a capital, o que aparecia na LOA era em torno de 6 milhões de reais, o governo federal já sinalizou mais 6 milhões, então iríamos a 12 milhões e existe uma conversa que vai a 20 milhões de reais, que seria um valor parecido com o dos outros anos. As universidades têm ido direto ao Ministério da Educação e ao Ministério do Planejamento buscar recursos. Uma parte do orçamento das universidades tem ficado lá. Isso, de certa forma, beneficiou o campus de Cachoeira do Sul, porque no ano passado, início do ano passado, o Ministério da Educação pediu um levantamento das obras que eram prioritárias, e obras prioritárias, leia-se entre as obras prioritárias, obras que liberam aluguel. Então isso beneficiou o campus de Cachoeira do Sul, e assim nós tivemos a liberação daquele recurso de aproximadamente 10 milhões de reais. Nós acreditamos que esse cenário vai permanecer e beneficiando o campus de Cachoeira do Sul, porque liberamos aluguéis, né? Somos prioridade. Ou seja, não há nenhuma informação ou uma confirmação de que haja uma diminuição desses recursos? O que está oficial é os 12 milhões, mas ainda não foi finalizado isso, não foi formalizado ainda. Né? A aprovação da lei, da LOA não ocorreu ainda. Né? Professor, a gente sai de uma estrutura aqui da UFSM, no centro de Cachoeira do Sul, e vai para uma estrutura completamente diferente. Com relação a funcionários, até para cuidarem da questão administrativa, da própria segurança, e há uma expectativa de que esse número de pessoas aumente, ou assim, de começo, deve permanecer o mesmo número de funcionários? A universidade tem feito um grande esforço revisando seus contratos, por exemplo, terceirizados. Limpeza, vigilância, esse é um contrato terceirizado, né? Nós conseguimos a liberação de um vigilante adicional para o período noturno, já que teremos aula à noite no início desse semestre. E como existe a previsão de que para o segundo semestre toda a estrutura mude para lá, nós conseguimos atender com o que tem. Mas lembrando que no projeto do campus são 111 docentes, hoje nós temos 74 docentes efetivos, 10 docentes substitutos. Esses docentes substitutos foram cedidos, as vagas foram cedidas pelo campus de Santa Maria. Também temos 8 docentes que são provenientes de vagas que foram cedidas pelo campus de Santa Maria. Então, quando a universidade receber o restante das vagas, o campus de Cachoeira do Sul receber o restante das vagas, nós temos que devolver 8 vagas. A universidade está fazendo todo um esforço para garantir esse projeto aqui do campus de Cachoeira. Técnicos administrativos, hoje nós temos 39,
O que está pactuado naquele contrato que foi feito com o governo federal é em torno de 88. Temos 20 servidores terceirizados também. Então, existe todo esse clima que é positivo para o campus de Cachoeira do Sul. A universidade, ela atingiu o número de 190 vagas preenchidas já para dia 11? Nós temos preenchidas 50 vagas, estão sobrando 140 vagas. Na próxima sexta-feira, dia 15, no turno da tarde, tem a segunda chamada lá no campus sede. Nesse ano, diferentemente dos outros anos, nesse ano o processo da chamada oral ele está acontecendo em Santa Maria. Isso aconteceu em função da nossa mudança, né? Nós não temos como fornecer a estrutura necessária para garantir que o processo ocorra aqui em Cachoeira. A expectativa é de que esse número chegue próximo ao menos de 190? Eu creio que sim. Dando uma olhada pela lista de espera que está disponível no site da universidade, a gente vê que existem várias pessoas interessadas. Então nós vamos chegar próximo desse número, umas 150, talvez umas 150 pessoas, como é normal no primeiro semestre. Primeiro semestre do ano o preenchimento sempre é maior que no segundo semestre. Professor, a gente sabe do trabalho que vocês fazem aqui, sabe da importância da universidade para Cachoeira do Sul. Eu acho que quanto a nós, cachoeirenses, cabe a nossa torcida e desejar sucesso. É uma etapa muito grande que foi vencida, né? Estar lá eu acredito que seja um sonho de vocês, né? E a gente deseja sucesso e que a universidade ela continue fazendo esse trabalho tão importante aqui na cidade. Muito obrigado, João Paulo. Os estudantes que perderam todos os prazos para realizar a matrícula nas escolas da rede pública estadual têm mais uma oportunidade. Desde segunda-feira até o dia 29 de março, o gerenciamento das vagas está sendo feito nas escolas. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, nenhum estudante ficará sem vaga. No ato da matrícula, é necessário apresentar o atestado de vacinação atualizado. Isso para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Os estudantes ainda devem levar sua identidade ou certidão de nascimento, identidade do responsável, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. O NT Sul desta terça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua mensagem, viu? Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã novamente a partir do meio-dia. Até lá!